Eis que uma mulher daquela cidade onde ele estava, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de grande preço, e chorando, aos pés de Jesus, o regou com suas lágrimas, e com os cabelos da sua cabeça o dessecou, e beijou os pés dele, e os ungiu com o unguento. Lucas 7, 37 e 38. Esta cena, pintada com as cores vivas da emoção e da ousadia, nos transporta para um momento crucial na narrativa bíblica, um instante que transcende o tempo e ressoa profundamente em nossos corações. Não se trata apenas de um relato histórico, mas de um espelho que reflete as complexidades da condição humana, a busca incessante por redenção e o poder transformador do amor divino. Em um mundo saturado de julgamentos, onde as aparências frequentemente ditam o valor de uma alma, essa mulher, anônima aos olhos da multidão, mas eternamente glorificada pela Escritura, emerge como um farol de esperança. Ela se aproxima de Jesus não com a pompa ou a reverência esperada pelos religiosos da época, mas com a vulnerabilidade crua de quem carrega um fardo pesado, um passado talvez marcado por escândalos, por escolhas questionáveis, por uma vida que a sociedade rotulou como indigna. O seu ato de ungir os pés do Mestre não foi um gesto calculado de piedade. Foi um grito silencioso de uma alma faminta por perdão, um clamor por aceitação em um ambiente que se deleitava em expor as fraquezas alheias. O contexto em que essa mulher se insere é um turbilhão de contrastes. De um lado temos a figura respeitada do fariseu, o anfitrião, que apesar de convidar Jesus, demonstra uma profunda falta de compreensão sobre a sua natureza e missão. Sua casa, um símbolo de status e observância religiosa, torna-se o palco onde a hipocrisia se revela. Do outro lado temos Jesus, o centro desta tempestade emocional e espiritual, o rei que se inclina para abraçar os marginalizados, o Salvador que enxerga além das aparências e do escrutínio público. A mulher, por sua vez, personifica a humanidade em sua essência mais profunda, marcada pela queda que se iniciou no Gênesis, mas intrinsecamente inclinada à busca por uma luz divina, por um toque de graça que a liberte das amarras do pecado e da vergonha. Sua história é um eco do anseio humano por transcendência, uma jornada que atravessa os séculos, desde os primeiros dias da criação até a promessa do Pentecostes, onde o Espírito Santo capacitaria os fiéis a viverem uma vida transformada e a compartilharem o amor redentor de Deus. Ela não teme a condenação. Ela busca a cura. Não se preocupa com a opinião alheia. Ela se lança nos braços da misericórdia. O seu gesto, tão incomum e carregado de significado, nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do perdão e da aceitação. Em um tempo onde a dignidade de uma pessoa era frequentemente medida por sua conformidade com as normas sociais e religiosas, essa mulher desafia todas as expectativas. Ela não possui os bens materiais para oferecer um presente valioso, nem a reputação para se aproximar de figuras de autoridade sem receio. Sua única posse, além do precioso unguento que simboliza o que ela tinha de mais valioso, é a sua dor, a sua humildade e uma fé que, embora talvez incipiente, é genuína. Essa fé a impulsiona a atravessar a cidade, a entrar na casa do fariseu, a se aproximar do Salvador, mesmo sabendo que será alvo de comentários e olhares de reprovação. Ela não tenta esconder seu passado, nem disfarçar sua necessidade. Pelo contrário, sua vulnerabilidade se torna sua força, o seu ponto de contato com o amor incondicional de Jesus. É nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira transformação acontece, onde a vergonha dá lugar à redenção e o desespero se transforma em esperança. A história dessa mulher, contada de forma tão vívida por Lucas, nos conecta com uma verdade fundamental sobre a nossa própria jornada de fé. Somos todos, de alguma forma, como ela, pecadores que anseiam por um toque de graça, pessoas marcadas por falhas, mas que, em nosso íntimo, buscam um sentido maior para a vida, um amor que nos aceite incondicionalmente. O turbilhão de escândalo que a cercava não a definiu. Foi o seu encontro com Jesus que reescreveu o seu destino. E é precisamente essa capacidade de reescrever destinos,
de transformar o que parece perdido em algo precioso, que a história dela nos revela. Ela nos ensina que a verdadeira devoção não reside na perfeição, mas na sinceridade do coração. Não na ausência de falhas, mas na coragem de se apresentar diante de Deus como somos, com nossas feridas e nossas esperanças. É um convite para questionarmos nossas próprias barreiras, nossos preconceitos, a forma como julgamos os outros e, mais importante, a forma como nos permitimos ser amados por Deus. O que essa mulher fez foi mais do que um ato de adoração. Foi uma declaração de que o amor de Jesus é o único bálsamo capaz de curar as feridas mais profundas da alma humana. Em um mundo que valoriza o controle e a perfeição, ela nos mostra a beleza e o poder da rendição. Ao chorar aos pés de Jesus e secá-los com seus cabelos, ela não estava apenas expressando gratidão, mas também se despojando de sua própria dignidade terrena em favor da dignidade eterna que encontrou nele. Essa entrega total, essa vulnerabilidade exposta sem reservas, é o que cativa o coração de Jesus e o que, por sua vez, nos cativa hoje. Ela nos desafia a pensar sobre o que estamos dispostos a oferecer a Deus, não em termos de bens materiais ou de performances religiosas, mas em termos de nosso próprio ser, de nossos corações abertos e receptivos à sua graça. A partir deste momento, embarcaremos em uma jornada que desvendará as camadas dessa história poderosa, explorando como a humanidade, desde o seu início, tem buscado essa luz divina. Veremos como a força dos profetas, a coragem de líderes e o impacto transformador do ministério de Jesus ecoam a mesma mensagem de redenção e esperança que emanou dos pés do Mestre naquele dia. Você será tocado por momentos de profunda emoção que, como um rio, fluem através das Escrituras, questionando o nosso próprio entendimento sobre perdão, aceitação e o verdadeiro significado de ser amado. Prepare-se para descobrir como a vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, pode, na verdade, ser a nossa maior força, e como um simples ato de amor, como o desta mulher, tem o poder de reescrever destinos, de transformar vidas e de nos aproximar do coração de Deus. Em nossa exploração da história da mulher que ungiu Jesus, é fundamental adentrarmos agora a dimensão da rejeição da graça e o privilégio da percepção divinamente alterada. A narrativa, como um tecido intrincado, revela não apenas a fé daquela mulher, mas também a cegueira espiritual de quem a rodeava, especialmente dos que se consideravam guardiões da lei e da justiça. O fariseu em sua casa representa uma faceta da humanidade que, embora imersa em rituais e observâncias religiosas, falha miseravelmente em discernir a presença do divino em sua forma mais humilde e transformadora. Sua crítica implícita a Jesus, baseada na observação de que ele permitiria ser tocado por uma pecadora, não era um questionamento teológico profundo, mas uma manifestação de preconceito arraigado e uma falta de compreensão sobre o propósito da missão de Cristo. Ele estava preso a uma visão terrena de santidade, uma santidade que excluía e condenava, em vez de atrair e restaurar. Ademais, a resposta de Jesus a essa crítica velada expõe um princípio espiritual crucial. A medida do amor e do perdão de Deus é diretamente proporcional à consciência do pecador de sua própria necessidade. Jesus, com sua sabedoria inigualável, contou a parábola do credor e devedores, ilustrando como aqueles que foram perdoados de grandes dívidas demonstram um amor mais intenso e grato. A mulher, consciente de seu passado tumultuado e das inúmeras moedas de prata que lhe haviam sido perdoadas, respondia com uma devoção desmedida. Em contrapartida, o fariseu, que se via como minimamente devedor, oferecia uma hospitalidade formal, desprovida da efusão de gratidão que caracteriza um coração verdadeiramente alcançado pela misericórdia. Essa distinção nos convida a examinar nossa própria relação com Deus. Quanto reconhecemos a magnitude da dívida que o pecado nos impôs e, consequentemente, a profundidade da graça que nos foi concedida em Cristo. Por conseguinte, é vital compreendermos que a ação da mulher não foi apenas um ato de devoção pessoal, mas um testemunho vivo do Evangelho em ação, um vislumbre do reino de Deus que estava sendo inaugurado. Enquanto o mundo se concentrava em leis e julgamentos, Jesus se dedicava a revelar o amor incondicional do Pai.
Ele não veio para os que se sentiam justos, mas para os que reconheciam sua necessidade de cura. A ousadia da mulher, portanto, não era mera imprudência, mas a consequência natural de ter sido tocada por uma verdade que transcendia as normas sociais e religiosas de sua época. Ela compreendeu de uma maneira que o fariseu não conseguiu que a presença de Jesus era um convite à liberdade, um momento de redenção acessível a todos, independentemente de seu passado. Outros sim, consideremos como essa dinâmica se reflete em nossas próprias vidas. Quantas vezes, em nossa jornada de fé, nos deparamos com a tentação de julgar os outros com base em suas ações passadas ou em sua situação atual? A mulher nos desafia a olhar além da superfície, a reconhecer que por trás de cada vida há uma história, muitas vezes marcada por lutas e pela busca por algo mais. O perdão de Jesus não é condicional à nossa perfeição, mas à nossa disposição em nos rendermos à sua misericórdia. A sua fé, mesmo em meio à rejeição e ao escrutínio, nos ensina que a verdadeira transformação interior precede a aprovação externa. Quando nos permitimos ser alcançados por essa graça, nossa perspectiva muda radicalmente e somos capacitados a ver o mundo e as pessoas com os olhos de Cristo, que enxerga o potencial de redenção em cada indivíduo. Assim, ao contemplarmos este episódio, somos chamados a uma autocrítica construtiva. Em vez de nos posicionarmos como o fariseu, satisfeitos com nossa própria retidão, somos convidados a nos identificar com a mulher em sua vulnerabilidade e em sua profunda gratidão. O unguento precioso que ela derramou não era apenas um perfume, era a expressão tangível de um coração transformado pela experiência do perdão. Essa experiência, por sua vez, a impulsionou a agir de maneira que desafiou as convenções, demonstrando que o amor genuíno de Deus não conhece barreiras. A questão que se impõe é: estamos dispostos a permitir que essa mesma graça transforme nossas próprias vidas, a ponto de nos movermos com a mesma ousadia e devoção que caracterizaram aquela mulher anônima, mas eternamente lembrada? Ao tecermos estas reflexões, emerge um panorama de verdades que, embora distintas em sua apresentação inicial, confluem para um ponto central de profunda ressonância espiritual. Percorremos os caminhos da humanidade, desde os ecos primordiais da queda até os momentos de revelação divina que pontuam a história bíblica, sempre em busca de um toque que transcenda a mera existência terrena. Observamos como a vulnerabilidade, longe de ser um impedimento, revela-se a mais potente das ferramentas de conexão com o transcendente, um portal para a compreensão de um amor que opera em dimensões para além da lógica humana ou das convenções sociais. A jornada nos permitiu vislumbrar a força inerente àqueles que, despojados de artifícios e reconhecendo sua própria imperfeição, se aproximam da fonte de toda a graça, dispostos a oferecer o que possuem de mais íntimo em troca de uma redenção que redefine o valor da existência. Nessa tessitura, a ousadia de um coração que se entrega mesmo em meio à apreensão ou ao julgamento alheio, ganha contornos de uma sabedoria inestimável. A forma como a luz divina irrompe nas mais inesperadas circunstâncias, iluminando os recantos mais sombrios da alma humana, é um testemunho silencioso, mas poderoso, da natureza intrínseca do amor, que não se prende a aparências ou a méritos pré-estabelecidos. A narrativa nos conduz a um ponto onde as diferentes vertentes de nossa exploração se entrelaçam, como fios que, unidos, formam um manto de significado mais amplo e profundo. É como se, ao longo deste percurso, um mapa detalhado de nossa própria busca espiritual fosse gradualmente revelado, indicando não apenas os desafios, mas, sobretudo, os caminhos de esperança e transformação que se abrem quando nos permitimos ser verdadeiramente tocados pela verdade que liberta. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que os atos de fé, por mais singelos que pareçam, carregam em si o potencial de reescrever narrativas inteiras, de reordenar o curso de vidas inteiras. A experiência nos ensina que, ao nos despojarmos das defesas que erguemos para nos proteger do mundo, abrimos espaço para que uma força maior opere em nós e através de nós. A compreensão que se solidifica é a de que a verdadeira essência do que nos é oferecido
reside na capacidade de transcender as limitações impostas pela percepção comum, de enxergar além do óbvio e de abraçar a possibilidade de que o amor, em sua manifestação mais pura, opera de maneiras que desafiam a nossa compreensão mais imediata. Esta convergência de ideias nos prepara para o clímax de nossa reflexão, um momento em que o eco dessas verdades se torna ainda mais nítido e direcionado. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, a clareza se intensifica, revelando a beleza intrínseca de uma perspectiva que valoriza a essência sobre a forma, a compaixão sobre o julgamento. A jornada nos impulsionou a considerar o impacto transformador de um encontro genuíno, onde a vulnerabilidade se torna a ponte para a conexão mais profunda. É como se, após atravessarmos um labirinto de questionamentos, encontrássemos a saída não em um destino final, mas em um novo ponto de partida, enriquecido pela sabedoria adquirida e pela fé fortalecida. A preparação agora é para um ápice de compreensão, onde todas as nuances exploradas convergem para um único e poderoso chamado à ação, um convite para vivermos estas verdades de maneira tangível em nosso cotidiano. A jornada que empreendemos, desde o turbilhão de emoções que envolveram aquela mulher até a profunda revelação do amor que tudo perdoa, nos conduz a uma compreensão singular. A verdadeira força reside na vulnerabilidade que se entrega, na fé que ousa desafiar o ordinário. O ato de ungir os pés de Jesus, longe de ser um mero gesto de devoção, foi a manifestação visceral de uma alma que, reconhecendo sua profundidade de necessidade, encontrou no Mestre o refúgio e a redenção que o mundo lhe negava. Essa cena, pintada com lágrimas e perfume, ecoa através dos séculos, não como um mero relato histórico, mas como um convite perene para examinarmos nossos próprios corações e a forma como nos relacionamos com a graça divina. A humanidade, marcada desde o seu alvorecer pela busca incessante de luz, encontra em cada instância de rendição sincera um espelho da promessa de um amor que transcende todas as falhas e julgamentos. O que aprendemos é que o escândalo, a ternura e a fé não são elementos isolados, mas fios entrelaçados na tapeçaria da experiência humana em sua busca por significado. Através das imagens vívidas que nos transportaram do Gênesis à promessa do Pentecostes, testemunhamos a força dos profetas, a coragem dos líderes e o impacto inegável do ministério transformador de Jesus. Cada um desses momentos, cada um desses personagens, reflete de alguma maneira o anseio por uma conexão mais profunda, por uma aceitação que vá além das aparências. A história daquela mulher em particular nos ensina que a vulnerabilidade exposta, quando recebida pelo amor que tudo vê e tudo compreende, se torna o solo fértil para a mais extraordinária das metamorfoses. É nesse espaço de entrega genuína que o perdão se torna uma realidade palpável e a aceitação, um dom que redefine o próprio ser. A essência do amor que tudo perdoa não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de enxergar além delas, de discernir a centelha divina que arde em cada alma, mesmo quando obscurecida pelas circunstâncias da vida. O perfume derramado, as lágrimas vertidas, os beijos oferecidos aos pés do Salvador, tudo isso fala de um reconhecimento profundo da dívida e de uma gratidão que transborda, superando qualquer temor ou constrangimento. Esta é a lição que ressoa com força inabalável. A nossa própria jornada de fé é marcada por momentos em que a ousadia de nos apresentarmos como somos, com nossas feridas e nossas esperanças, é o que nos permite ser verdadeiramente transformados. O amor de Jesus que acolheu e honrou aquele ato de devoção é o mesmo amor que está disponível para nós agora, aguardando apenas a nossa disposição em nos abrirmos para recebê-lo plenamente. Portanto, a prática verdadeira começa agora. Não se trata de acumular conhecimento ou de admirar a história de longe, mas de internalizar a mensagem e permitir que ela molde nossas ações e nossas interações. Que possamos, como aquela mulher, encontrar em nossa própria vulnerabilidade a força para nos aproximarmos de Deus e uns dos outros com um coração aberto e receptivo. Que a nossa fé nos impulsione a enxergar o valor intrínseco em cada pessoa, a oferecer perdão com a mesma generosidade com que fomos perdoados, e a viver sob a verdade de que o amor, em sua manifestação mais pura,
tem o poder de reescrever destinos e de transformar o ordinário em extraordinário. Que esta reflexão seja um convite contínuo para que, em todos os aspectos de nossas vidas, possamos experimentar e compartilhar a beleza transformadora de um amor que, de fato, tudo perdoa.